O reflexo que andava sozinha. O primeiro aviso veio de forma sutil. Quando André entrou no prédio onde morava, a porteira, Dona Neide, olhou para ele com estranheza. Ué, voltando de novo? Ela perguntou, franzindo a testa. André parou no meio do saguão. Como assim, voltando? Eu acabei de chegar do trabalho. Você passou aqui tem uns 10 minutos, insistiu a mulher. Subiu apressado, nem me deu boa noite. O estômago de André afundou. Ele morava sozinho no 13º andar. Se alguém subiu, só podia ter sido ele. Ou alguém idêntico. Ele riu sem graça, tentando não demonstrar o desconforto. Acho que a senhora se confundiu. Deve ter sido alguém parecido comigo. Dona Neide deu de ombros, mas ainda parecia inquieta. André seguiu para o elevador, mas a sensação de desconforto grudou nele como uma sombra. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, ele sentiu os olhares dos vizinhos no corredor. No elevador, a senhora do 11º andar comentou: "Que história é essa de ficar batendo na porta do seu próprio apartamento de madrugada?" "O quê?" Ele franziu a testa. "Ué, achei estranho. Você estava de moletom cinza batendo na porta do 1302. Eu até pensei em perguntar se estava sem as chaves, mas quando voltei do banheiro você tinha sumido." André sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele nunca usava moletom cinza. Que horas foi isso? Passava um pouco das 3 da manhã. O elevador chegou ao térreo e ela saiu tranquilamente. Mas André ficou parado ali dentro, com o coração disparado. Naquela madrugada, ele dormiu sem interrupções. Se alguém parecido com ele estava na porta do seu apartamento, quem era? E o que queria? Ao longo da semana, os relatos continuaram. Colegas de trabalho juravam que o viram na rua, caminhando sozinho de madrugada. Um vizinho disse que ele o ignorou no metrô, mesmo depois de encará-lo por longos segundos. O pior aconteceu na sexta-feira. André estava em casa, relaxando no sofá, quando recebeu uma mensagem de Cláudia, sua ex-namorada. Cláudia: "Se for algum tipo de brincadeira, não tem graça." André: "O quê?" "Cláudia, você me seguiu até o mercado hoje. Ficou parado perto do caixa me encarando. Eu fui embora rápido, mas, sério, que tipo de atitude é essa?" O sangue de André gelou. Ele não saía de casa desde que chegou do trabalho. "André, Cláudia, eu juro, não era eu." "Cláudia, para de graça. Até a blusa que eu te dei você estava usando." Ele não respondeu. Lembrou do moletom cinza. Seja lá o que fosse, aquilo estava cada vez mais próximo dele. No sábado à noite, ele decidiu ficar acordado. Se alguém parecido com ele aparecesse de novo, ele veria. E então, às 13h17, a campainha tocou. André congelou. Respirou fundo e caminhou até a porta, encostando o olho no olho mágico. Do lado de fora, estava ele. Ou melhor, algo que parecia exatamente com ele. Mesma altura, mesmo rosto, mesma expressão vazia. Vestia o maldito moletom cinza. André sentiu a garganta secar. A coisa do lado de fora se inclinou, como se sentisse sua presença. E sorriu. Era um sorriso errado, muito largo, dentes grandes demais. O som da campainha ecoou de novo, impaciente. André se afastou, mas o chão rangeu debaixo de seus pés. O sorriso do outro se alargou ainda mais. E então, com um movimento lento, ele levantou a mão e bateu contra a porta. Toque, toque, toque. André deu um passo para trás, o coração disparado. A coisa bateu de novo. Toque, toque, toque. E então começou a rir.
Foi um som estranho, fragmentado, como se fosse um eco de sua própria risada, distorcida. André tapou os ouvidos, os batimentos ensurdecedores. A coisa parou de rir e sussurrou num tom que atravessou a madeira da porta. Você já dormiu demais. Hora de trocar de lugar. André arregalou os olhos. A luz do corredor oscilou. E então, silêncio. Com passos trêmulos, ele voltou ao olho mágico. O corredor estava vazio. Mas no chão, bem diante da porta, havia algo. Uma chave idêntica à do seu apartamento. Nos dias seguintes, André não saiu mais de casa. Mas sabia que a coisa ainda estava por perto. Às vezes, ouvia passos do lado de fora. Vozes de vizinhos comentando que o viram aqui ou ali. E então, recebeu uma mensagem de Cláudia. Cláudia, você me ligou agora há pouco? Ele digitou rápido. André, não. Por quê? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Cláudia, porque atendi. E você ficou em silêncio, só respirando. André sentiu um arrepio frio no peito. André, bloqueia o número. Não atende mais. Cláudia. André. A voz era igual à sua. Ele desligou o celular. Na noite seguinte, ele decidiu sair do apartamento. Talvez se afastando dali as aparições parassem. Mas quando chegou ao térreo, o porteiro olhou para ele com uma expressão assustada. Mas você acabou de subir. André saiu correndo para a rua sem olhar para trás. Andou por quilômetros até o centro da cidade. Precisava pensar. Precisava... E então, sentiu um arrepio. Ele não estava mais sozinho. Alguém o observava do outro lado da rua. Lá estava ele. O outro André, vestindo o mesmo moletom cinza. A luz do poste oscilava, jogando sombras estranhas no rosto da coisa. André deu um passo para trás. O outro também. Mas o sorriso dele aumentou. E então, ele atravessou a rua. André correu. Não sabia para onde. Não sabia como fugir. Só sabia que precisava se afastar. Mas, por mais que corresse, o som dos passos atrás dele nunca sumia. 2 dias depois, um novo morador apareceu no prédio. Alguém idêntico a André. Mas que não era ele. Vestia o moletom cinza e sorriu para Dona Neide ao passar pela portaria. Voltando de novo, seu André? Ela perguntou rindo. Ele piscou devagar e sorriu de volta. O que acontece quando um doppelganger aparece? Dizem que se você encontrar seu duplo, algo terrível pode acontecer. Talvez ele tente tomar seu lugar. Ou talvez ele já tenha conseguido. Eu cresci em um lugar pequeno chamado São Miguel das Palmeiras. Uma cidadezinha encravada entre morros e plantações de milho no interior de Minas Gerais. Com menos de 5.000 habitantes, todo mundo conhecia todo mundo e qualquer novidade se espalhava mais rápido do que fogo em palha seca. Meu tio José era caminhoneiro e passava a maior parte do tempo na estrada. Mas, sempre que voltava para casa, reunia a família no sítio do meu avô, que ficava a uns 15 quilômetros do centro da cidade, no fim de uma estrada de terra cheia de curvas fechadas. Era um lugar tranquilo durante o dia, mas à noite, ele ficava estranhamente silencioso. Certa vez, quando eu tinha 19 anos, fui para o sítio sozinho. Meu avô precisava viajar por alguns dias e pediu que eu ficasse lá para cuidar dos porcos, galinhas e vacas. Aceitei sem hesitar.
Sempre gostei da paz do interior, do cheiro de terra molhada depois da chuva e da brisa gelada que vinha das montanhas. Mas naquela segunda noite, algo aconteceu. Algo que nunca consegui explicar. Eram 9 da noite. Depois de um dia inteiro de trabalho no sítio, preparei um café forte, sentei na varanda e fiquei ouvindo os grilos e sapos cantando ao longe. O céu estava sem lua e a única luz vinha das estrelas e do velho poste enferrujado que ficava perto da porteira. Foi então que ouvi passos. No começo, achei que fosse algum dos cachorros caminhando pelo terreiro, mas os passos não pareciam de animal. Eram lentos, pesados, ritmados, como os de alguém que vinha em minha direção. Peguei a lanterna e caminhei até a cerca que separava o sítio da estrada de terra. Quando iluminei o caminho, meu sangue gelou. Ali, parado no meio da estrada, estava um homem idêntico a mim. Ele vestia a mesma camisa azul que eu estava usando, a mesma calça jeans surrada, os mesmos sapatos empoeirados. Mas o pior não foi isso. O pior foi o rosto. Ele não piscava, não demonstrava nenhuma emoção. Apenas me encarava, imóvel, com uma expressão vazia. Meu primeiro instinto foi pensar que era algum primo meu brincando comigo. Mas, ao olhar bem, percebi que aquele eu não respirava. O peito não subia nem descia, como se fosse apenas uma casca vazia. Tentei perguntar quem era, mas minha voz falhou. Meu corpo inteiro ficou travado, como se minha própria mente se recusasse a processar o que estava vendo. Então, ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse curioso para ver minha reação. E sorriu. O sorriso e o silêncio. Não foi um sorriso normal. Foi um sorriso lento, calculado, que parecia se estender além do natural. Era como se a pele dele estivesse sendo puxada para trás, revelando algo errado por baixo. A única coisa que consegui fazer foi dar um passo para trás. Mas, no momento em que recuei, ele também deu um passo à frente. Eu parei. Ele parou. Meu coração batia tão forte que ecoava nos meus ouvidos. A única coisa que consegui pensar foi: se eu correr, ele corre atrás. Foi então que aquela cópia de mim mesmo começou a andar. Mas ele não movia os braços ao caminhar. Era como se deslizasse pelo chão, sem qualquer movimento natural. O pior era que, conforme avançava, ele não fazia nenhum som. Nenhum farfalhar de roupas, nenhum ruído dos pés na terra. Eu sentia que ele queria que eu o seguisse. Meu corpo dizia para correr de volta para casa, mas minha mente estava tomada por um impulso estranho. Eu precisava saber para onde ele ia. Com passos lentos, segui uns 10 metros atrás dele. O caminho levava até a cerca de arame farpado que separava a estrada do pasto. Quando ele chegou perto da cerca, parou. E sem aviso, virou o rosto para mim de uma vez só, como se sua cabeça girasse em um ângulo estranho e quebrado. A boca ainda sorria, mas os olhos agora estavam vazios, completamente negros. Foi nesse momento que o medo me dominou. Eu corri de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. Fiquei sentado na cozinha segurando a lanterna, esperando o sol nascer. No dia seguinte, fui até a estrada ver se havia pegadas na terra fofa. Nada. Nenhum sinal de que alguém passou por ali. Na mesma tarde, fui até o bar do seu Geraldo, no centro da cidade. Depois de um tempo, puxei assuntos sobre histórias estranhas na região.
Foi então que ele me olhou com uma expressão séria e disse: tem uma lenda antiga por essas bandas. O povo chama de o outro eu. Dizem que se você vê sua própria imagem à noite, significa que alguém próximo vai morrer. Naquela noite, minha mãe me ligou. Meu tio José, o caminhoneiro, sofreu um acidente fatal na estrada. Desde então, eu nunca mais voltei ao sítio sozinho. E sempre que estou em uma estrada de terra à noite, tenho medo de olhar para frente e me ver parado lá, me esperando sorrindo no escuro. O homem que nunca voltou. O primeiro a notar foi o Eduardo, colega de trabalho de Bruno. Que estranho, murmurou franzindo a testa. Bruno, que terminava um relatório, olhou para ele. O quê? Você não disse que ia viajar esse fim de semana? Bruno confirmou com a cabeça. Fui visitar meus pais. Cheguei hoje de manhã. Eduardo ficou pálido. Mas eu te vi aqui ontem. Você passou por mim no estacionamento. Até acenou. Bruno largou a caneta. Como assim? Eu estava a 400 quilômetros daqui. Eduardo riu sem graça, mas seus olhos estavam cheios de dúvida. Cara, eu juro que te vi. Você estava usando aquela jaqueta preta que sempre usa. Bruno sentiu um calafrio. Era a mesma jaqueta que ele estava vestindo agora. Ele riu tentando não demonstrar o desconforto. Deve ter sido alguém parecido comigo. Mas, lá no fundo, uma inquietação já crescia. Naquela noite, ao chegar em casa, ele não conseguiu relaxar. O apartamento estava em silêncio, como sempre. Mas havia algo de errado. A sensação era sutil, como se alguém tivesse estado ali. Ele verificou as portas, as janelas. Nada parecia fora do lugar. Até entrar no banheiro, a toalha pendurada no gancho estava molhada. Mas ele não a usava desde sexta-feira. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse tomado banho minutos antes. Seu peito apertou. Foi até a sala e checou o histórico da TV. Havia um filme assistido na noite anterior, mas ele não estava aqui. O controle remoto tremeu em sua mão. Alguém esteve no seu apartamento. E esse alguém era ele. Nos dias seguintes, os relatos se multiplicaram. O porteiro disse que ele chegou tarde no domingo, mas Bruno tinha voltado apenas na segunda. A vizinha do 504 comentou que o viu de madrugada no corredor, parado em frente à própria porta. No trabalho, colegas juravam que ele esteve lá no fim de semana. Bruno começou a perder o sono. Cada barulho no apartamento o fazia saltar da cama. Uma noite, acordou com o som da geladeira abrindo e fechando. Pulou da cama, o coração batendo forte. Pegou uma faca da cozinha e se esgueirou até a sala. O silêncio era total, mas na mesa havia um copo com água cheio pela metade. E na tela da TV, o menu de um filme pausado. Como se alguém tivesse estado ali segundos antes. Bruno começou a tremer. Alguém estava vivendo sua vida na sua ausência. Mas quem? Ou melhor, o quê? Na manhã seguinte, ele decidiu testar uma coisa. Trancou todas as portas e janelas antes de sair. Colocou um pedaço de fita adesiva discreta na porta de entrada, para saber se alguém a abria. Quando voltou à noite, arrancou o coração no peito. A fita estava rasgada. Alguém entrou. Lá dentro, a TV estava ligada. Um prato sujo na pia. O cheiro de sabonete fresco no banheiro. Ele puxou o celular com as mãos trêmulas e ligou para a polícia.
Acredito que alguém esteja invadindo o meu apartamento. O atendente pediu detalhes e garantiu que enviariam uma viatura. Enquanto esperava, sentou-se no sofá, tentando respirar fundo. Foi quando ouviu o som de passos, vindos do quarto. Seus músculos travaram. Ele não estava sozinho. Pegou a faca que deixara na cozinha e, devagar, abriu a porta do quarto. Estava escuro, mas algo se moveu. Bruno acendeu a luz e seu estômago afundou. Sentado na cama, olhando diretamente para ele, estava ele mesmo. O outro Bruno. Mesma roupa, mesma expressão. Mas os olhos... Havia algo errado com os olhos. Eles pareciam vazios, sem emoção. O outro Bruno sorriu. Demorou para voltar. Bruno sentiu o corpo inteiro se arrepiar. Quem? O que você é? O outro Bruno se levantou sem pressa. Eu sou você. O que deveria estar aqui? Ele deu um passo em direção a Bruno, que instintivamente levantou a faca. Fica parado. O sósia inclinou a cabeça como se achasse graça. Você já não precisa mais estar aqui. Eu cuidei de tudo enquanto esteve fora. Ele sorriu e os dentes pareciam levemente errados, como se não fossem totalmente humanos. Bruno recuou. Você não é real. O outro Bruno riu. E quem decide o que é real? Você? A porta se abriu com força. A polícia havia chegado. Mas quando olharam para dentro do quarto, só havia um Bruno ali. Bruno tentou explicar, mas como convencer alguém de que um doppelganger tentava tomar sua vida? O relatório policial dizia que não havia sinais de invasão. Eles o aconselharam a descansar e procurar um médico, sugerindo estresse extremo. Mas Bruno sabia. A coisa estava lá, esperando. Naquela noite, Bruno não dormiu. Ficou na sala segurando a faca, ouvindo os ruídos sutis no apartamento. Então, por volta das 3 horas, o telefone tocou. O número era desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Alô? Silêncio. E então, ouviu a própria voz. Você devia ter ficado na casa dos seus pais. A linha caiu. Bruno sentiu um frio na alma. Correu até a porta e colocou todas as trancas possíveis. Mas quando voltou para a sala, quase caiu para trás. No espelho da parede, o reflexo dele não se moveu. Ele estava parado, sorrindo. Bruno levantou a mão trêmula. Seu reflexo não imitou o movimento. Ele deu um passo para trás. O reflexo deu um passo à frente. E então, do outro lado do espelho, sua própria voz sussurrou. Agora é minha vez. As luzes piscaram e tudo ficou escuro. Bruno nunca mais foi visto. Mas estranhamente ninguém sentiu sua falta. Porque de alguma forma ele continuou vivendo sua vida. Apenas não era mais o mesmo. E quem olhava atentamente nos olhos dele sabia. Algo estava diferente. Algo estava errado.